Bom dia, pessoal. Vamos aqui dar continuidade à leitura do livro Teologia da Enganação. Eu irei ler agora o capítulo 10, intitulado Inversão de Prioridades. Deus não é Deus de confusão, conforme ali 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. E ele tem critérios e propósitos bem definidos em tudo o que faz. Isso fica bem claro na descrição bíblica da criação, pois demonstra que tudo foi feito para um propósito específico que culminou com a criação do ser humano colocado no jardim do Éden. Da mesma forma, a Bíblia nos ensina a termos uma escala de prioridades, pois não podemos demandar o mesmo tempo e a mesma dedicação a tudo em todo o tempo. Por isso, da necessidade de uma escala de prioridades. E qual é a escala de prioridades adotada pela Bíblia? Primeiro lugar, claro, Deus. Segundo, família. Terceiro, o trabalho e o estudo. O quarto lugar, o lazer. E o quinto lugar, a igreja. Primeiro lugar na escala de prioridades. Em Mateus capítulo 22, versículo 37, está escrito: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse versículo demonstra claramente que na escala de prioridades de um cristão, Deus deve ocupar o primeiro lugar, e disso não há dúvidas. Segundo lugar na escala de prioridades. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, está escrito: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. A Bíblia é bem clara quando diz que aquele que não cuida dos da sua família é alguém pior que o infiel e que negou a fé. Logo, na escala de prioridades, a família vem depois de Deus, que ocupa o primeiro lugar. Terceiro lugar na escala de prioridades. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber e gozar a cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Trabalhar e usufruir o que foi conquistado pelo trabalho constitui bênçãos de Deus. Através do trabalho, podemos buscar condições de sustentar a nós e a nossa família, e por isso deve ocupar o terceiro lugar. De nada adianta vivermos indo à igreja e deixarmos a família passando fome ou necessidade. E em nossos dias, com todo avanço tecnológico, o estudo tem sido cada vez mais necessário para podermos conseguir uma oportunidade de trabalho ou para empreendermos em um determinado ramo de negócios. Daí o fato de que o estudo deve ser colocado no mesmo patamar do trabalho, no terceiro lugar na escala de prioridades. Quarto lugar na escala de prioridades. Em Colossenses capítulo 3, versículo 21 está escrito: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Em que momento os pais conseguem interagir calmamente com os filhos de forma alegre e descontraída? Principalmente no momento de descanso e de lazer, com certeza. Por mais que seja gratificante levar os filhos à igreja, aquelas lembranças mais marcantes que construímos com nossos filhos estão ligados aos momentos de lazer e por isso deve ocupar o quarto lugar. E não digo isso somente em relação aos filhos, mas também em relação ao cônjuge e aos amigos de verdade. Quinto lugar na escala de prioridades. Em Hebreus 10, 25 está escrito: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Frequentar a igreja local faz parte da rotina de um cristão, dada a necessidade de se ter comunhão com os irmãos e de crescer na graça e no conhecimento da palavra. O fato de ocupar o quinto lugar na escala de prioridades não significa que a comunhão com os irmãos na fé seja menos importante. Pelo contrário, tal prática também é tão importante quanto as outras citadas acima. Infelizmente, muitos líderes eclesiásticos distorcem os textos bíblicos e ensinam que a igreja está acima do lazer e da família. Um dos textos que os adeptos da teologia da enganação se utilizam de forma distorcida é a passagem de Lucas 9:62 que diz: Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. No entanto, tal passagem não ensina que alguém deve colocar as atividades eclesiásticas acima da família ou do lazer junto à família, pois a igreja, da forma como existe hoje,
com templo e religião institucionalizada não existia na época em que Jesus disse isso. Logo, essa passagem não significa que alguém deva priorizar a igreja acima da família. O sentido do versículo é que uma pessoa não deve colocar empecilhos que os impeçam de seguir a Jesus Cristo, e a valorização dos filhos e da família nunca foi algo que desagradou a Deus no que se refere à caminhada cristã. Outro versículo deturpado por líderes religiosos fraudulentos diz respeito à passagem de Mateus 6,33 que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os pastores que promovem a teologia da enganação passam a falsa ideia de que a expressão reino de Deus equivale à igreja, ou seja, o templo, e isso não é verdade, pois, como eu já disse anteriormente, não existia a igreja, assim como o templo, né, na época em que Jesus proferiu tais palavras. Não havia igrejas cristãs na época. O fato é o seguinte: colocar Deus ou o reino de Deus em primeiro lugar é algo que diz respeito a todos os setores de nossas vidas, em todos os momentos, não se referindo a questões religiosas somente. Quem procura viver a palavra no decorrer do seu dia, durante toda a sua vida, está colocando Deus em primeiro lugar, pois o relacionamento com Deus não se limita à igreja em si, mas diz respeito ao testemunho que demos fora da igreja também. Um pai de família que não dá a devida atenção aos seus filhos pelo fato de priorizar a igreja, as atividades eclesiásticas, acima da própria família, fará com que seus filhos corram o risco de se revoltarem com a igreja e até com Deus, que não tem culpa de nada, visto que tais crianças crescerão entendendo que a igreja, enquanto instituição religiosa, representa algo mais importante para seu pai do que a construção do bom convívio com os próprios filhos. De igual modo, um casal, um marido e mulher, que não usa parte do seu tempo livre para interagir e conversar, também terá problemas em relacionamento. De forma semelhante, se um pai de família não coopera com a empresa em que trabalha, fazendo horas extras ou banco de horas, quando for necessário, terá grandes chances de ser demitido em algum momento. O mesmo ocorre em relação ao estudo, visto que muitas das vezes, até para manter a vaga de trabalho, faz-se necessário a realização de curso ou especialização. Em suma, o cristão deve adotar uma escala de prioridades em conformidade com as Escrituras, conforme citado acima, né, nesse capítulo, pois do contrário, amargará muitos problemas em sua própria vida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser. Obrigado e até mais.